E aí galera, tudo bem? Hoje vai a primeira aulinha para vocês, introdução à biologia, o que que são seres vivos, o que que a gente pode aprender dentro da biologia, estudar dentro da biologia. Espero que vocês gostem do tema e se vocês tiverem algum tema que vocês tenham dúvida, queiram aprender um pouquinho mais, é só escrever nos comentários que na próxima aula eu tento abordar para vocês, tudo bem? Curtam e aproveitem bastante a aula. Então, galera, vamos lá, introdução à biologia. Mas aí vem o aluno e pergunta: mas professor, o que que é a biologia? O que vocês estudam? O que vocês fazem? Gente, biologia nada mais é do que um ramo da ciência que estuda a vida, todos os seres vivos, a sua interação com o meio ambiente. Essa é a nossa missão, a missão dos biólogos. Mas quem são, professor? Quem são esses seres vivos? Aqui nós vamos começar a entender o que a gente estuda. Para ser um ser vivo, será que é o quê? Será que é o cão, o gato, a planta que fica na porta da minha vizinha? Porque eu só tenho contato com eles. Será que esses são os seres vivos que vocês estudam? Claro que não, né, gente? Tem muito mais coisa, além disso aí. Muita coisa que vocês vão aprender, que vocês vão descobrir. A biologia estuda desde o ser unicelular, um ser microscópico, até os mais complexos, como os cordados. E não se esquecendo das plantas, né? Dos vegetais, dos fungos, né? Na biologia, você vai aprender tudo sobre o desenvolvimento, metabolismo, reprodução, até a evolução do ser vivo. Mas para ser um ser vivo, o que precisa ter? Quais as características para ser um ser vivo? Vamos lá agora. São várias etapas, várias características aqui para ser considerado um ser vivo. A primeira delas é ter célula. Vamos tratar no singular porque um ser vivo pode ter apenas uma célula. Um ser unicelular, ele pode ser um ser vivo também, pode ser com várias células, pluricelular, né? A célula, ela é uma unidade de vida, vamos dizer assim. Todo ser vivo é dotado de célula, precisa ter para conseguir sobreviver. Vamos levar em consideração somente assim por enquanto, porque tem uma exceção que é os vírus. Os vírus eles não têm maquinário próprio. Alguns estudiosos nem consideram o vírus um ser vivo por ele ser assim um hospedeiro. Ele precisa de uma célula para ele se reproduzir, né? Para ele sobreviver e conseguir passar seu material genético. Então muitos estudiosos nem consideram o vírus um ser vivo. Vamos agora à complexidade química. Para ser um ser vivo, ele precisa ter água, sais minerais, substâncias orgânicas elaboradas pelos seres vivos, né? Que sempre presente o carbono, né? Na estrutura química, né? Tem que ter essa complexidade química. Metabolismo. Para ser um ser vivo, precisa realizar um metabolismo próprio, de preferência. Todo ser vivo ele é dotado de reações químicas próprias, executadas pelas suas enzimas, né, proteínas, que fazem ali o metabolismo, né, as enzimas especiais, né, com ação catalítica. E esse metabolismo, ele é associado e controlado, né, pelo material genético. Esse material genético, nós vamos encontrar ali o DNA, que é a molécula que contém a informação primordial e que pode originar a partir de uma transcrição o RNA e vai ter uma ação direta na produção das enzimas que regulam esse metabolismo, ou seja, o material genético ele regula o metabolismo. Então os dois estão aqui interligados, eles complementam um ao outro. Outro fator é que todo organismo vivo precisa de crescimento. Para crescer, ele precisa de um processo de agregação, né? Todas as novas moléculas vão se agregar, até organismos unicelulares mesmo necessitam de crescimento. O exemplo disso é a bactéria, que cresce, né, para depois se dividir, né, fazer a divisão celular, a reprodução. Então, todo ser vivo precisa de crescimento, senão ele vai deixar de existir uma hora, né? Vamos agora para evolução. Vou até respirar um pouco, porque evolução é um tema mais polêmico, mas todo ser vivo ele é plausível de evolução,
que é quando você tem uma descendência, né, com modificação, e não se dá tão rapidamente, e ao longo de muitas e muitas gerações. Gente, evolução, apesar de ser um ponto polêmico, ele é muito importante. É preciso abrir a mente, porque tudo na biologia só fará sentido quando a gente entender este conteúdo, que é a evolução. Vamos à reação. Todo ser vivo, ele tem que ter uma reação, né? Reação ao meio ambiente, essa. A interação com o meio ambiente, quando ele interage, ele tem uma reação a essa, positiva ou negativa. Nós mesmos, quando está frio, nós começamos a tremer, arrepiar, até os pelinhos, né? Mas faz um teste aí com você, se você não tem uma reação. Quando você está no escuro, sua pupila dilata. Para entrar num mínimo de luz, a sua pupila tem que dilatar para entrar pelo menos um pouquinho de luz, né? Nem que seja de alguma frestinha para você conseguir enxergar. Isso é uma reação à ausência de luz. E de repente você está nesse ambiente, você acende a luz com a pupila dilatada. Você vai ficar uns segundos meio zonzo, né? Por estar entrando luz demais, né? Até que a sua pupila vai contrair e evitar esse desconforto ou excesso de luz. Então, isso é uma reação, um exemplo de reação que a gente tem, né, dos seres vivos para conseguir se adaptar ao meio ambiente. Vamos ao movimento. Um segundo exemplo, podemos pegar uma planta. Se ela estiver fora do alcance da luz, para realizar sua fotossíntese, ela vai voltar suas folhas todas direcionadas para de onde está vindo a luz. Ela vai virar literalmente até chegar ao movimento de chegar próximo à luz ou tentar captar a iluminação que está vindo para realizar a fotossíntese, né? Então tem que ter esse movimento. Esse movimento, ele não se dá só das folhas, não. As raízes também fazem movimentos, porém na contramão, né? Se a folha vai para um lado, a raiz vai para o outro, vai para baixo, procurar água, procurar nutrientes, né? Esse movimento tem um nome, né? O nome desse movimento das folhas é o fototropismo positivo, onde as folhas vão virar em direção à luz. E a direção contrária é o fototropismo negativo, onde a raiz vai no movimento contrário, proporcionando a nutrição da planta, né, sustentação, mas isso é o movimento.